Salve galera! Bem-vindos ao Hardware Tech BR. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo a este vídeo. Eu sou o Castanhari e hoje o papo é sério, porque o mundo da tecnologia entrou oficialmente em uma nova fase. E não, isso não é exagero, não é hype vazio e muito menos uma previsão distante. O que a gente está vivendo agora, em 2026, é uma mudança real de poder, de estratégia e de protagonismo entre as maiores empresas do planeta. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa, deixou de ser um diferencial e se tornou o motor central que move toda a indústria. Neste vídeo, a gente vai passar por um verdadeiro raio-x do cenário atual. Vamos analisar como a Alphabet atingiu um valor de mercado astronômico, como a Nvidia se consolidou como a rainha da IA, o que a LG está preparando para o futuro das nossas casas e a surpreendente mudança de postura da Apple. Vamos entender o triângulo de poder que domina o mercado, o crescimento contínuo da tecnologia apesar das crises, o que a CES 2026 revelou sobre o nosso futuro e o novo papel da Apple em um mundo que ela não controla mais sozinha. É uma análise completa de quem está na frente e quem está correndo atrás. Então já faz o seguinte, deixa o like no vídeo para fortalecer o canal, se inscreve no Hardware Tech BR se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque o ritmo da tecnologia está mais acelerado do que nunca. Acredite, você não vai querer ficar de fora dessa conversa. Agora segura aí, porque a pauta de hoje mostra quem realmente está moldando o futuro e quem corre o risco de ficar para trás. Então, bora conferir todas as novidades do mundo da tecnologia. Para começar, vamos falar de números que parecem saídos de ficção científica. Em 2026, a Alphabet, a empresa mãe do Google, não só quebrou recordes, como pulverizou eles, atingindo a marca histórica de 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Isso não é só um número impressionante, é um atestado claro de que a estratégia da empresa deu certo. E qual foi essa estratégia? Inteligência artificial. A Alphabet entendeu que o futuro não era apenas ter a IA como um produto, mas sim como o tecido que conecta todos os seus serviços. O Google Search, o YouTube, o Android, o Google Workspace, tudo, absolutamente tudo, foi reimaginado com a IA no centro. O grande protagonista dessa revolução interna é o Gemini. O modelo de IA do Google evoluiu de uma forma assustadora e hoje está tão integrado em nossas vidas que muitas vezes nem percebemos. Quando você faz uma busca e recebe uma resposta contextualizada e precisa, é o Gemini. Quando o seu celular organiza suas fotos de forma inteligente ou sugere respostas em um e-mail, é o Gemini. A Alphabet conseguiu transformar uma tecnologia complexa em uma experiência fluida e quase invisível. E o mercado financeiro respondeu a isso com uma confiança sem precedentes. Eles não estão mais vendendo apenas anúncios, estão vendendo inteligência. Mas a jogada de mestre que realmente solidificou essa posição foi a parceria com a Apple. Por anos, a Apple foi vista como uma fortaleza, um ecossistema fechado e autossuficiente. Ver a empresa da maçã, famosa por seu controle, abrindo as portas para integrar o Gemini diretamente na Siri e em outras partes do iOS, foi um terremoto na indústria. Isso não apenas validou a superioridade do modelo do Google, mas também deu à Alphabet acesso a centenas de milhões de usuários premium, que agora utilizam a tecnologia do Google dentro do hardware da Apple. É uma aliança que redefine as fronteiras da competição. Essa integração mostra uma maturidade do mercado. A Alphabet percebeu que, para dominar de verdade, não bastava ter os melhores produtos. Era preciso estar em todos os lugares. E ao se aliar com uma rival como a Apple, ela garantiu que sua IA se tornasse o padrão da indústria, não apenas em seus próprios dispositivos, mas no ecossistema mais valioso do mundo. O Google deixou de ser apenas um buscador para se tornar o cérebro digital
que alimenta uma parte significativa da nossa interação com a tecnologia. E esse valor de 4 trilhões de dólares é o reflexo direto dessa nova realidade. Se a Alphabet é o cérebro, a NVIDIA é, sem dúvida, o coração que bombeia o sangue para toda a revolução da IA. Na CES 2026, o evento que dita as tendências da tecnologia, isso ficou mais claro do que nunca. Enquanto outras empresas mostravam produtos, a NVIDIA mostrava a infraestrutura que torna todos esses produtos possíveis. A apresentação de Jensen Huang, o CEO da empresa, não foi apenas um anúncio de novos chips. Foi uma demonstração de poder. Ele subiu ao palco e basicamente disse ao mundo: se você quer fazer IA a sério, você precisa de nós. E ninguém ousou discordar. O grande destaque do evento foi a plataforma Vera Rubin, a próxima geração de arquitetura de GPUs e superchips da NVIDIA. O que a Vera Rubin representa é um salto quântico em capacidade de processamento, projetada especificamente para treinar e executar os modelos de IA cada vez mais complexos que estão surgindo. Estamos falando de uma performance que faz a geração anterior parecer obsoleta. Isso significa que empresas como a Alphabet, a Microsoft e a Meta podem desenvolver IAs ainda mais inteligentes e rápidas. A NVIDIA não está apenas vendendo hardware. Ela está vendendo o futuro da inteligência artificial em uma caixa. Essa dominância não se restringe ao mercado corporativo, aos data centers gigantescos. A NVIDIA conseguiu, com maestria, traduzir esse poder para o consumidor final. As novas placas de vídeo da série GeForce RTX 60, por exemplo, não são apenas para gamers que buscam mais frames por segundo. Elas são verdadeiras estações de trabalho de IA para o usuário comum. Com elas, criadores de conteúdo, desenvolvedores e até mesmo entusiastas podem rodar modelos de IA localmente, com uma performance que antes era exclusiva de servidores caros. A NVIDIA transformou o PC em uma ferramenta de criação de IA pessoal. O resultado é que a NVIDIA se tornou a espinha dorsal da IA global. Ela é a fornecedora de paz e picaretas na corrida do ouro da inteligência artificial. Toda grande empresa de tecnologia, toda startup promissora, todo centro de pesquisa de ponta depende da tecnologia da NVIDIA para existir. Esse nível de dependência cria um poder de mercado imenso. A empresa não apenas dita o ritmo da inovação, mas também controla o acesso à tecnologia mais transformadora da nossa era. Na CES 2026, a NVIDIA não precisou gritar para ser ouvida. Sua posição de liderança já era um fato consumado. Enquanto a briga pelo domínio da IA acontece nos data centers e nos softwares, a LG está travando uma batalha igualmente importante: a batalha pelo controle da nossa casa. E a estratégia da empresa é fascinante. Na CES 2026, a LG mostrou que seu foco não é apenas em criar produtos individuais, mas em construir um ecossistema doméstico coeso, onde a tecnologia se integra de forma elegante e funcional ao nosso dia a dia. E os pilares dessa visão são 3 telas de última geração, inteligência artificial onipresente e robôs que realmente ajudam. Primeiro, as telas. A LG continua sendo a líder indiscutível em tecnologia OLED, mas agora ela está levando isso para um novo nível. Vimos na feira as novas TVs OLED transparentes, que quando desligadas, se misturam perfeitamente ao ambiente, parecendo uma vidraça, mas quando ligadas, exibem imagens com a qualidade impressionante que já conhecemos. Além disso, a empresa apresentou painéis OLED flexíveis e roláveis, integrados em móveis e até em eletrodomésticos. Imagine uma geladeira cuja porta é uma tela gigante que exibe receitas, a sua agenda ou até mesmo o interior da geladeira sem precisar abrir. A LG está transformando cada superfície da casa em uma tela em potencial. O segundo pilar é a inteligência artificial. A LG está usando a IA não como um truque,
mas como o cérebro que conecta todos os seus dispositivos. A plataforma ThinQ AI evoluiu para se tornar um verdadeiro mordomo digital. Ela aprende seus hábitos e rotinas. Por exemplo, ela sabe que você acorda às 7 horas, então ela já começa a preparar o seu café, ajusta a temperatura do ar-condicionado e exibe as notícias do dia na tela da sua geladeira. A máquina de lavar sugere o ciclo ideal baseado no tecido que você colocou dentro, e a TV recomenda um filme baseado no seu humor, que ela detecta através de sensores no ambiente. É a automação residencial levada a sério. E por fim, os robôs. A LG apresentou uma nova geração de robôs domésticos que vão muito além de aspirar o chão. Vimos o LG CLOI Butler Bot, um robô assistente que pode buscar objetos para você, monitorar a casa quando você está fora e até mesmo interagir com os seus pets. Ele se integra totalmente à plataforma ThinQ, funcionando como os braços e pernas do cérebro central da casa. A visão da LG é clara. Um futuro onde a tecnologia não é algo que você usa, mas algo que vive com você, tornando a sua casa um espaço verdadeiramente inteligente, responsivo e, acima de tudo, útil. A LG não quer apenas vender uma TV. Ela quer vender um estilo de vida. Por décadas, a Apple cultivou uma imagem de autossuficiência. A empresa construiu um jardim murado, um ecossistema onde ela controlava o hardware, o software e os serviços com mão de ferro. Essa estratégia foi incrivelmente bem-sucedida, criando uma base de usuários leais e produtos com uma integração impecável. No entanto, a explosão da inteligência artificial generativa pegou a Apple em um ritmo diferente. Enquanto Google e Microsoft corriam para integrar IAs superpoderosas em seus produtos, a Apple parecia estar um passo atrás, focada em sua abordagem mais cautelosa e centrada na privacidade. Em 2026, vimos a consequência disso: uma mudança de postura histórica. A Apple, a empresa que raramente admite precisar de ajuda externa, anunciou uma parceria profunda com a Alphabet para integrar o modelo Gemini em seus sistemas operacionais. A Siri, que por anos foi criticada por sua falta de inteligência em comparação com os concorrentes, agora seria turbinada pela tecnologia do Google. Essa decisão foi um choque para muitos, mas também um sinal de pragmatismo. A Apple reconheceu que desenvolver um modelo de linguagem do zero para competir no mesmo nível levaria tempo demais, um tempo que ela não tinha. Essa abertura, no entanto, cria um dilema fundamental para a empresa: como integrar uma tecnologia de terceiros, especialmente de um rival como o Google, sem comprometer seus princípios fundamentais de privacidade e segurança? A Apple está trabalhando em soluções complexas, como processar o máximo de dados possível no próprio dispositivo e apenas enviar para a nuvem do Google o que for estritamente necessário, de forma anonimizada. Mas a simples percepção de que um produto Apple agora depende do Google para uma função tão central é uma quebra de paradigma. O desafio da Apple é enorme. Ela precisa correr para alcançar os concorrentes em IA sem perder sua identidade no processo. A empresa continua investindo pesado em seus próprios chips e em seus próprios modelos de IA, mas a parceria com o Google é uma admissão de que, no cenário atual, nem mesmo a Apple pode fazer tudo sozinha. Essa nova humildade pode ser a chave para sua sobrevivência e relevância na era da IA, mas também representa o maior teste para a cultura e a marca da Apple em toda a sua história. A fortaleza abriu seus portões e agora precisa aprender a navegar em um mundo mais colaborativo e competitivo. Se olharmos para o mapa da indústria de tecnologia em 2026, veremos que o poder está cada vez mais concentrado. Não estamos mais falando de dezenas de empresas competindo em pé de igualdade. Em vez disso, um triângulo de poder se formou, composto por 3 gigantes que juntos dominam praticamente todo o ecossistema de inteligência artificial: NVIDIA, Microsoft e Alphabet.
Cada uma delas controla um pilar essencial dessa nova economia. E a interdependência entre elas cria uma dinâmica de poder fascinante e, ao mesmo tempo, preocupadora. A NVIDIA, como já vimos, é a base de tudo. Ela controla o hardware, os chips especializados que são o motor da IA. Sem as GPUs da NVIDIA, treinar os grandes modelos de linguagem seria praticamente impossível na escala que vemos hoje. Ela é a fornecedora fundamental, a dona da infraestrutura física. Qualquer empresa que queira competir a sério em IA, incluindo a Microsoft e a Alphabet, é uma grande cliente da NVIDIA. Isso dá à empresa de Jensen Huang um poder de barganha imenso, permitindo que ela dite preços e o ritmo da inovação no hardware. A Microsoft, por sua vez, domina o pilar da plataforma e da nuvem corporativa, através de sua parceria estratégica com a OpenAI e da integração massiva do GPT em seus produtos, do Windows ao Office, passando pela nuvem Azure. A Microsoft se tornou a porta de entrada para a IA no mundo dos negócios. O Azure é a plataforma de nuvem preferida para rodar cargas de trabalho de IA, em grande parte porque oferece acesso privilegiado aos supercomputadores construídos com chips da NVIDIA e otimizados para os modelos da OpenAI. A Microsoft vende o acesso e as ferramentas para que outras empresas construam suas próprias soluções de IA. E fechando o triângulo, temos a Alphabet, que domina o pilar dos dados e do consumidor final. Com o buscador, o YouTube, o Android e o Gmail, o Google tem acesso a um volume e uma variedade de dados que nenhuma outra empresa no mundo possui. Esses dados são o combustível para treinar seus modelos de IA, como o Gemini. A Alphabet controla a interface direta com bilhões de pessoas, integrando sua IA de forma quase invisível em serviços que usamos todos os dias. Ela monetiza a IA através de publicidade e serviços diretos ao consumidor, completando o ciclo. Esse triângulo, hardware, plataforma corporativa e dados do consumidor, cria um fosso quase intransponível para novos concorrentes, concentrando o futuro da tecnologia nas mãos de poucos. Agora, você pode estar se perguntando, com tantas crises acontecendo no mundo, instabilidade geopolítica, desafios econômicos, problemas na cadeia de suprimentos, como é que o setor de tecnologia continua crescendo de forma tão robusta? A resposta é simples, mas profunda. A tecnologia deixou de ser um setor da economia e se tornou a infraestrutura básica sobre a qual toda a economia moderna funciona. Em 2026, viver sem tecnologia é como viver sem eletricidade ou sem água encanada no século XX. É simplesmente inviável. Pense no seu dia a dia. Você provavelmente acorda com um alarme no celular, lê notícias em um portal online, trabalha usando um computador conectado à nuvem, se comunica por aplicativos de mensagem, pede comida por um app, assiste a um filme em um serviço de streaming e paga suas contas pelo Internet Banking. Cada um desses passos depende de uma complexa infraestrutura tecnológica. Empresas de todos os tamanhos, de uma padaria de bairro que usa um sistema de pagamento digital a uma multinacional que gerencia sua logística globalmente, dependem dessa mesma infraestrutura. Essa dependência fundamental cria uma demanda constante e crescente. Mesmo em tempos de crise, as empresas não podem simplesmente desligar seus servidores na nuvem ou parar de usar software de gestão. Na verdade, muitas vezes a tecnologia se torna ainda mais crucial em tempos difíceis, como uma ferramenta para otimizar custos, aumentar a eficiência e encontrar novas formas de alcançar clientes. A pandemia de Covid-19, anos atrás, foi um grande acelerador desse processo, forçando uma digitalização em massa que se tornou permanente. O que estamos vendo em 2026 é a consolidação dessa realidade. O crescimento do mercado de tecnologia não é mais impulsionado apenas pela venda de novos gadgets ou pelo lançamento de uma nova rede social.
Ele é impulsionado pela necessidade fundamental de conectividade, processamento de dados e inteligência artificial. É um crescimento estrutural. Por isso, mesmo com incertezas no cenário global, o investimento em tecnologia continua forte, porque investir em tecnologia é, na prática, investir na própria fundação da sociedade e da economia do século XXI. A Consumer Electronics Show, ou CES, sempre foi o palco para mostrar o futuro. Por anos, vimos empresas anunciando o primeiro produto com IA ou a TV com inteligência artificial. Era um diferencial, um selo de marketing. Na CES 2026, isso mudou completamente. A inteligência artificial não era mais um recurso a ser destacado. Ela era simplesmente a base de tudo. A IA se tornou tão onipresente que falar sobre ela era como uma montadora de carros falando que seu novo modelo vem com um motor. É óbvio, é o padrão. O que vimos em Las Vegas foi a IA se tornando uma camada invisível, mas essencial, em praticamente todos os dispositivos imagináveis. Não era sobre robôs humanoides andando pelo pavilhão, embora eles estivessem lá, mas sobre a inteligência sutil embutida nas coisas. Vimos fones de ouvido que traduzem conversas em tempo real sem precisar de um API. Vimos carros que não apenas dirigem sozinhos, mas que conversam com a infraestrutura da cidade para evitar trânsito e encontrar vagas de estacionamento. Vimos espelhos de banheiro que analisam sua pele e recomendam produtos de cuidado pessoal. A grande mudança de paradigma é que a IA deixou de ser uma interface com a qual interagimos conscientemente e passou a ser o sistema operacional do mundo ao nosso redor. Ela está no processamento de imagem da câmera do seu celular, que melhora suas fotos sem que você peça. Está no algoritmo da sua geladeira, que otimiza o consumo de energia. Está no software do seu carro elétrico, que gerencia a saúde da bateria para maximizar sua vida útil. A IA se tornou o encanamento da tecnologia moderna. Você não a vê, mas ela está lá, fazendo tudo funcionar de forma mais eficiente e inteligente. Essa invisibilidade é, na verdade, o maior sinal de sucesso da tecnologia. Significa que ela atingiu um nível de maturidade onde não precisa mais se anunciar. Ela simplesmente funciona. A CES 2026 deixou claro que a próxima fronteira da inovação não é mais sobre adicionar IA a um produto, mas sobre criar produtos que são fundamentalmente novos, porque foram concebidos desde o início em um mundo onde a IA é onipresente. A pergunta não é mais, este produto tem IA, mas sim, quão inteligentemente este produto usa a IA para resolver um problema real. Por muito tempo, o mundo da tecnologia de consumo dançou conforme a música da Apple. Quando a Apple lançou o iPhone, a indústria correu para fazer smartphones com tela de toque. Quando a Apple removeu a entrada de fone de ouvido, o mercado se adaptou. A empresa não apenas criava produtos, ela definia categorias inteiras e ditava as regras do jogo. Seu controle sobre o hardware e o software lhe dava um poder único para moldar o futuro. No entanto, o cenário de 2026 mostra que esse poder absoluto está sendo desafiado. A ascensão da NVIDIA é um exemplo claro disso. A Apple sempre se orgulhou de seus próprios chips, a série A e a série M, que são incrivelmente poderosos e eficientes. Mas na corrida pela IA de ponta, especialmente para o treinamento de grandes modelos, a arquitetura da NVIDIA se tornou o padrão ouro. De repente, a Apple, que sempre ditou as especificações de hardware, se viu em um mundo onde uma outra empresa de chips, a NVIDIA, detém a chave para a tecnologia mais importante da década. A Apple precisa do poder de processamento que a NVIDIA oferece, seja direta ou indiretamente através de seus parceiros de nuvem. Outro ponto de pressão vem da TSMC, a fabricante de semicondutores de Taiwan. A Apple projeta seus chips, mas é a TSMC quem os fabrica.
Com a demanda explosiva por chips de ponta vinda de empresas como Nvidia, AMD e Qualcomm, todas querendo a tecnologia de fabricação mais avançada para seus produtos de IA, a Apple não é mais a única cliente prioritária na fila. A TSMC agora tem um poder de barganha muito maior, e a Apple precisa negociar e competir por capacidade de produção com seus próprios rivais. A cadeia de suprimentos se tornou um campo de batalha estratégico. Essa nova realidade força a Apple a se adaptar. Ela não pode mais operar em seu casulo, ditando todas as regras. Precisa formar alianças estratégicas, como a que fez com o Google para usar o Gemini. Precisa negociar de forma mais equilibrada com fornecedores como a TSMC. Precisa reconhecer que, em certas áreas, como a IA generativa de larga escala, outras empresas estão na liderança. O novo papel da Apple é o de uma poderosa, influente e extremamente lucrativa participante de um ecossistema mais equilibrado, e não mais a sua ditadora incontestável. Para uma empresa acostumada a estar sempre no controle, essa é uma mudança cultural profunda e desafiadora. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje deixa uma coisa muito clara. A tecnologia entrou em um novo ciclo, onde inteligência artificial não é mais acessório, é estrutura. A corrida do ouro da IA está a todo vapor, e as placas tectônicas da indústria estão se movendo de uma forma que não víamos há décadas. Vimos gigantes como Alphabet, Nvidia, Microsoft, Apple e LG ajustando estratégias, formando alianças e disputando espaço em um cenário cada vez mais competitivo e, ao mesmo tempo, concentrado. O futuro que parecia distante agora é o nosso presente. Analisamos como o poder está se consolidando em um triângulo formado por hardware, plataforma e dados, e como até mesmo a poderosa Apple precisa se adaptar a essa nova ordem mundial. A tecnologia se tornou a infraestrutura invisível da nossa sociedade, e a CES 2026 foi a prova definitiva de que a IA é o sistema operacional dessa nova realidade. Se você curtiu esse panorama completo, já deixa o like para apoiar o Hardware Tech BR, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as próximas atualizações, porque vem muita coisa grande por aí. A conversa, claro, não termina aqui. Eu quero muito saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você acha desse novo equilíbrio de poder na tecnologia. Você acredita que essa concentração de poder é perigosa? Qual dessas empresas você acredita que vai liderar os próximos anos? A Apple vai conseguir se reinventar nessa nova era? Deixe seu comentário, porque a sua visão enriquece muito o nosso debate. Eu sou o Castanhari, e esse foi mais um Hardware Tech BR, onde o futuro da tecnologia chega primeiro. Até o próximo vídeo!